Então, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Buenas encontro noches para todas y para o estudo todos. do livro A Fuga dos Monges Bom. Estamos en un nuevo encuentro Iniciamos del sempre em um estudio momento del libro de de El vuelo introspecção, o la fuga de los Montes nos Mon conectando com o momento presente. y vamos a empezar generando un momento de quietud, Nós de conexión temos con el cuerpo, consciência de que estamos estudando um livro que trata con de el uma momento tradição presente, muito antiga, muito preciosa, que traz teniendo conciencia de que ensinamentos estamos estudiando que nos un levam libro à iluminação de una e tradición nos muy permite antigua beneficiar todos os seres y neste caminho. que nos ayuda esta Esse que tradición a aspiramos llegar quando hasta la nos aproximamos iluminación dessa tradição. a Então, é cada com uno de senso de nosotros y responsabilidade, de también reconhecimento, de gratidão, com toda a a través linhagem de eso podemos de ayudar a los demás mestres a ese mismo logro. que Sentimos propõem agradecimiento o bom por e que todos, nós então nos conectamos com o nosso próprio los corpo, budas, maestros, maestras de todo este linaje, com a nossa fala, com a nossa mente. E nós iniciamos y sempre com o tomamos Guru Yoga, conciencia de que nuestro aqui é proposto silencio, que se faça com de nuestra Yongtse mente, Rinpoche, um dos principais mestres vivos do bom. y luego haremos Cuja un Guru imagem está aqui Yoga atrás, con la em imagen de comemoração Yonsin ao Rinpoche. seu centenário, aniversário de 100 anos, que nós estamos Este fazendo estudio este estudo, también um estudo que está trata hecho como da história da vida homenaje dele, a como él, dos outros que dois este año monges. cumplió 100 años y es uno de los protagonistas Nós podemos de este libro. imaginar, sentir, visualizar que Yongtse Rinpoche é Nosotros podemos a visualizar representação, é a que união Onsin de Rinpoche todos os mestres en iluminados, de nuestra todos os visualización Budas, de representa a todas todos as los maestros Dakines, iluminados, de todos los todos os seres Budas, de todas las sabedoria Dakinis, todos los seres de que estão sabiduría representados nesta figura, neste mestre vivo. representados en la figura de este maestro vivo. Então, nós visualizamos Yongtse Rinpoche à nossa frente, da testa dele podemos Visualizamos a visualizar, Onsin Rinpoche sentir delante nuestro. uma luz branca que vem Imaginamos da desde su testa frente dele até a una nossa luz testa, roja, no, entrando una para a luz coroa de blanca, nossa cabeça, que trazendo toca bênçãos, la energia coronilla en e nuestra cabeza, empoderamento do corpo iluminado. trayéndonos bendiciones y empoderamientos de cuerpo iluminado. Nós podemos visualizar que todos os seres, neste momento, passam a receber também essa luz branca em sua También cabeça. podemos imaginar que todos los seres sintientes reciben E toda manifestação en se su torna chakra de la coronilla iluminada estas na bendiciones representação dos corpos. y que todos se empoderan y tienen un cuerpo iluminado. Para aprofundar a nossa experiência, nós podemos nos conectar com a Para quietude do nosso profundizar corpo. Nós podemos perceber que esta nosso corpo experiencia, podemos conectar con la ele está quietud del parado cuerpo, como uma montanha, está quieto. nuestro cuerpo quieto como una Nossa espinha montaña, está ereta, nuestra nosso columna está queixo está erguida, levemente abaixado, un poquito nosso el olho está mentón semicerrado hacia adentro, los ojos e entrecerrados. nós respiramos na quietude do nosso corpo, Y en esta quietud de nuestro cuerpo, sentindo essas bênçãos na forma inhalamos dessa luz branca. y exhalamos, sintiendo cómo llegan las bendiciones en forma de luz blanca. Agora nós podemos visualizar que da garganta de Yongtse Visualizamos Rinpoche, ahora que desde la de garganta todos os de Budas Yonsin e mestres Rinpoche iluminados, y vem de uma todos los luz Budas y vermelha Maestros iluminados, até a nossa garganta, emana una luz roja trazendo as que bênçãos, llega a nuestro a chakra de la energia, garganta, o empoderamento da trayendo fala bendiciones, iluminada. energía y empoderamiento del habla iluminada. Todo som passa a ser o som da própria iluminação. Cualquier sonido, todos los sonidos
pasan a ser el sonido de la iluminación. Nós podemos visualizar que todos os seres Y passam a podemos ter visualizar essa manifestação da fala iluminada. que todos los seres pasan en este momento a tener esta experiencia E de para habla aprofundar a iluminada. nossa experiência, nós podemos nos conectar com o silêncio da nossa fala, Para profundizar más, nos conectamos también con el silencio. nós podemos respirar e descansar nesse silêncio. Podemos inhalar y exhalar en el silencio. Agora nós podemos visualizar que do coração de Ong Tsin Rinpoche Y ahora, desde vem el uma luz corazón de pura Yontzen azul Rinpoche, surge una luz de até color o nosso azul coração, que llega hasta nuestro corazón, trazendo as energias, trayendo as las bênçãos e o energías, empoderamento bendiciones da y mente empoderamiento iluminada. de la mente iluminada. A nossa própria mente passa a ser uma expressão Nuestra propia mente da pasa a própria ser iluminação. una expresión de la iluminación. Nós abrimos nosso coração para receber essas bênçãos Abrimos nuestro corazón para recibir las bendiciones e para aprofundar a experiência, nós podemos nos conectar y para com profundizar a aún más, espaciosidade, com o espaço, nos conectamos onde os con la pensamentos, as espaciosidad, atividades la da nossa apertura mente surgem, en la cual permanecem e passam. los pensamientos surgen, permanecen y desaparecen. Nós podemos respirar e descansar nesse espaço Descansamos en este gran e espacio visualizamos e sentimos, percebemos, experienciamos que todos os seres y também recebem percibimos essas y bênçãos visualizamos que todos los por seres meio dessa luz azul em seus están corações recibiendo estas e bendiciones também y passam a ser uma empoderamientos expressão de esta luz azul y todos da própria iluminação, da própria mente iluminada. pasan a ser una manifestación de la propia iluminación. Respiramos, descansamos Respiramos profundo, lento, descansamos e podemos fazer a recitação da prece de Guru Yoga. Nós fazemos y no Bom, pasamos diz da a la coroa da plegaria minha de Guru cabeça, Yoga. palácio da De la grande corona de mi bem-aventurança. cabeza, palacio de la gran Rezo a ti, bienaventuranza, benevolente Lama rezo a Raiz, ti, ó benevolente Lama precioso, Raíz, oh conceda-me as precioso, bênçãos de concédeme las reconhecer a minha bendiciones de verdadeira natureza reconocer mi como verdadera Buda. naturaleza como Buda. Essa prece, essa prática de Guru Yoga Esta plegaria de Guru Yoga nos coloca em um, nos sitúa em um espaço en un de muita espacio segurança, em um refúgio de mucha seguridad, protección, de muita de proteção. refugio. E nesse espaço, nesse refúgio, Y nós en este intencionamos espacio que a nossa de prática agora, uma refugio, prática de estudos, nosotros contribua aspiramos para a que a nuestro estudio y nuestra preservação da práctica tradição que nós estudamos, para a contribuyan a la preservação dos preservación ensinamentos, de esta para a tradición, melhor compreensão desses para ensinamentos, la mejor comprensión de para las que assim enseñanzas. essa prática nos auxilie no caminho Y entonces da esta iluminação, práctica nos de ayude modo en que el nós camino a la possamos nos iluminación, beneficiar a de nós modo que mesmos podamos e a todos os beneficiarnos a seres, nosotros mismos que em instância y a última, todos los seres, em que instância última somos inseparáveis, que en em última que instancia instância última somos todas expressões da somos própria todos iluminação. inseparables, somos todos expresiones É isso que estamos de la aprendendo iluminación.
É isso que Es vamos eso seguir lo que estudando então estamos por hoje. aprendiendo y vamos a seguir ahora Vou compartilhar a tela. con el estudio Na que voy semana a compartir passada, la nós pantalla. acompanhamos. Vocês estão vendo o WhatsApp aqui, né? Deixa eu tirar aqui. É isso? Vocês estão vendo alguma tela ou tá tudo preto? No, no todo negro por el momento. Acho que agora sim, né? Tá preto, Thiago. Ah, Agora sim, Ahí, agora sim. beleza, ahora obrigado, sí. Cris. Então, na semana passada, En el encuentro anterior nós acompanhamos o Yongtse Rinpoche em uma grande aventura, né? Esse leímos livro tem muita aventura, assim, que é a toda vida la dele gran de aventura, aventura né? Desde o início. de Tenzin E, Namdar Rinpoche, e esta parte aqui, ele faz uma viagem, uma longa viagem, uma difícil donde él viagem hizo para un encontrar muy largo viaje um grande mestre, Gangro para Rinpoche, encontrar un que estava maestro, em um Gangro retiro Rinpoche, que nas estaba cavernas, haciendo un retiro numa caverna, en numa una, região onde en havia una cueva, muitas neves, era um lago, nós vimos o lago, en una a región en la que montanha, era había uma região sagrada. un lago, Este mestre não muchas estava aceitando montañas, mais un lago que se estudantes, ele estava congelaba totalmente gran parte retirado, del año, mas o y Yongtse este Rinpoche, maestro estaba após retirado, pedir uma vez e ter a negativa, após pedir ya a no segunda quería vez e ter tener a negativa, discípulos, ele finalmente, após pero pedir por Tenzin 3 vezes, insistió, é então 3 recebido como veces fue a estudante pedirle do Gangro Rinpoche. y Ele finalmente passa ali fue aceptado. 4 anos, se eu não me engano, né? Nós vamos Él rever isso pasó aqui, mas ele passa um bom tempo unos 4 años estudando estudiando, com o haciendo Gangro retiros con Rinpoche, él, até que ele decide voltar para a terra natal dele. hasta que E a ideia, él segundo o decide livro está nos volver contando, do a Yongtse su Rinpoche tierra era natal. retornar para sua terra, lá para a região de Esa Kham, era la idea que él tenía, de e volver para la región de Kham viver tal como seu mestre, ou seja, viver y recluso vivir em uma caverna, en retiro praticando, en ese buscando a lugar, sua practicando el resto iluminação. de su vida, buscando la E aí nós iluminación. terminamos com o mestre dele dizendo: não, não, Y en el você final, não vai su voltar maestro para le Kham. dijo, no, Você tem que ir para o no mosteiro es Menri, momento de o volver principal para tu mosteiro casa, da para nossa tu tradição, región, sino que tienes e que lá ir você vai al monasterio estudar, de Menri você vai ser um y ahí mestre, vas a porque continuar tus estudios tudo que eu te hasta ensinei ser un precisa ser maestro o passado à un frente. geshe. E aí nós terminamos então Y ahí quedamos nesta parte aqui em que ele diz en el final del que capítulo 3, a educação religiosa dele estaria donde dice incompleta el maestro que su educación sem os religiosa rigores de estaría estudar para um incompleta diploma de Geshe, o equivalente sin a los um rigores de doutorado em estudiar para un divindade, diploma de obtido de um geshe, mosteiro que es el respeitável. equivalente a un Ele doctorado instou Tenzin a en obter religión. seu diploma de Geshe no principal mosteiro Entonces, Menri. Ele eh, disse: seu destino não é Bangro aqui. Rinpoche instó a Tenzin Gangro Rinpoche disse a a que Tenzin termine su estudio que um y dia ele dice, precisaria conhecer todos un os día ensinamentos vas para a defender precisar sua conocer religião. todas las Esse enseñanzas conhecimento só para poderia vir defender estudando tu para um religión, diploma de y Geshe. ese conocimiento solo Tenzin podrá não poderia llegar recusar seu mestre. estudiando Ele reuniu seus hasta poucos llegar a ser pertences geshe. e começou a caminhada para Entonces Menri, Tenzin uma jornada de algumas semanas. juntó sus cosas Tenzin, y agora comenzó já a com caminar 24 anos, então olha hacia quanto Menri. tempo ele passou, se eu não me engano ele chegou com 19 anos lá, Ya tenía então 5 24 anos, né? años, había Agora llegado ele con já tinha 29 24 anos e ele chegou então em Menri em y llegó a 1950, no Menri ano do Tigre de Ferro, en para começar o 1950, estudo el para año seu del diploma de Tigre de Geshe, Hierro, sem que ele para soubesse comenzar seu el mundo estudio estava para su prestes diploma de a Geshe, sofrer uma mudança violenta. pero sin que él supiera, Deixa eu aumentar um todo su pouquinho a tela mundo aqui, acho que estaba facilita a leitura de quem estiver por sufrir acompanhando. un cambio muy violento. E aí vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 4, a Capítulo invasão. 4, Invasión. Enquanto Tenzin estudava Mientras para seu Tenzin título de Geshe estudiaba em para Menri, obtener su grado o de líder Geshe en Menri, chinês Mao el Tse-tung líder chino se Mao preparava Zedong para invadir se o Tibete, preparaba para invadir el um Tíbet, evento un cataclísmico que acontecimiento iria transformar o cataclísmico país que mais trastocaría elevado al país e más politicamente elevado y isolado do mundo, políticamente aislado del ameaçando mundo, a existência do Bom. amenazando así la Os existencia del governos BOM. chineses cobiçaram o Los território gobiernos chinos tibetano muito antes de Mao. habían codiciado el territorio O tibetano outrora mucho antes de poderoso Mao. Império Tibetano El otrora derrotou poderoso imperio completamente os tibetano exércitos derrotó chineses e rotundamente a anexou los o ejércitos território chinos chinês.
y anexó territorio chino capturando a a capital Tíbet, chinesa capturando la em capital china 763 en da el Era año Comum. Olha só, 763 nós después de sabendo isso. Cristo. O que nós acabamos de ler aqui? Aprender, né? Esto, Lembrando que os bueno, autores aqui são acá jornalistas, né? São estamos estudiosos. aprendiendo, O governo, no todos o sabíamos Império esto, Tibetano, em um determinado momento, capturou a de China, que inclusive eh, a capital da así como China, hubo em esta invasión de China a 763 Tíbet, da también Era Comum, né? Depois de sucedió Cristo. lo contrario en el año À 763. medida que o poder tibetano Cuando el poder diminuiu devido tibetano a lutas decayó internas, debido a las em luchas internas, 1720, en a, 1720 la dinastia dinastía Manchu Manchú invadiu e invadió el fez do Tíbet Tibete y lo um convirtió en un protetorado, protectorado, instalando um alto instalando funcionário en Lhasa chamado un alto Ambam funcionario em llamado Lhasa Ambam para administrar para que os administrara los interesses intereses chinos. chineses. Então vejam, é relativamente recente, né? Essa influência, esse domínio da China sobre o Tibete começa em 1720, com a dinastia Manchu, que Entonces, fez do bueno, Tibete um en protetorado e colocou lá o 1720, governante, entonces, um Ambam. eh, Os hay Ambans, una invasión. inicialmente, Los Samban interferiram nos assuntos inicialmente tibetanos, se entrometieron en los chegando a asuntos internos assassinar o tibetanos, regente do llegando sexto Dalai incluso a Lama. asesinar al regente del Mas sexto Dalai os Lama, monges, mas os pero los tibetanos tibetanos en general geralmente permaneceram no mantuvieron controle el e a control y influência la Ambam influencia de los diminuiu ao Samban longo dos anos. disminuyó con los años. Quando os britânicos Cuando luego lançaram los uma expedição británicos militar lanzaron a una Lhasa expedición em militar a Lhasa 1904, en o Ambam 1904, havia el Amman perdido tanta había autoridade perdido tanta que estava autoridad impotente para que no negociar pudo com os negociar con los britânicos em británicos nome dos en nombre de los tibetanos. tibetanos. Então vamos lembrar ali que no final do século XIX, início do século XX, o Império Inglês estava Entonces, fortemente bueno, ameaçando o em, Império Chinês, né? Guerra do Ópio e tudo mais. al comienzo de Então, o 1900, Império el Inglês Imperio tentou Británico invadir o estaba con Tibete sus em pretensiones también 1904. por allí. Dinastia Qing La enviou um dinastía Qing exército para reafirmar envió un sua ejército autoridade em para 1910, reafirmar su autoridad en forçando o 1910, 13º obligando al Dalai Lama decimotercer Dalai a Lama fugir para a a Índia. huir a la India. Em 1911, En uma 1911, revolução na una China revolución en varreu China a barrió dinastia Qing, con la dinastía Qing, permitindo aos lo que tibetanos permitió a los expulsar tibetanos as tropas expulsar a las chinesas e tropas chinas declarar a y independência em declarar la 1912. independencia en Então a independência do Tibete é 1912. ainda mais recente, né, de 1912. Enquanto isso, Mientras tanto, enquanto facções chinesas lutavam mientras pela las facciones independência, chinas elas luchaban por concordavam el em uma dominio, coisa: o entre Tibete ellas era parte estaban da de China. acuerdo en una cosa, que el Tíbet era parte de Ali China. naquele momento, na China, havia uma grande divisão entre os nacionalistas e depois o que vieram En a ser os China había comunistas, né? divisiones Mas ambos entre concordavam los que eran nesse nacionalistas aspecto, né? y los que Eles fueron después los consideravam o comunistas. Tibete como parte da China. Não havia presença chinesa No no había Tibete habido presencia china en Tíbet desde que un o exército ejército tibetano tibetano expulsou o último expulsó el vestígio de último ocupação em vestigio de la ocupación 1919. en 1919. Após unificar uma China Después de unificar fraturada, una China o fracturada, general el Chiang general Kai-shek tentou Chiang renovar a Kai-shek intentó reivindicação renovar chinesa la sobre o Tibete reivindicación de em China sobre Tíbet 1928, en estacionando 1928, guarnições em Ambam estableciendo e Kham. guarniciones en Amdo As y Kham. guarnições foram amplamente Las ignoradas guarniciones pela população fueron en gran e, na medida ignoradas prática, por la exerciam población pouca y en la autoridade. práctica ejercían poca autoridad. Depois que os comunistas chineses Después expulsaram que los Chiang comunistas Kai-shek chinos e seu exército expulsaran nacionalista a chinês Chiang do Kai-shek y continente su em ejército nacionalista chino 1949, del continente en seu líder, Mao 1949, Tse-tung, su prometeu líder, Mao libertar o Zedong, Tibete, apesar prometió dos liberar al furiosos Tíbet, a pesar protestos do governo de tibetano. las enérgicas protestas del Negociadores gobierno comunistas tibetano. chineses disseram Los aos seus negociadores homólogos comunistas tibetanos dijeron a sus que a homólogos única maneira de tibetanos evitar que uma la única manera invasão de evitar una era o invasión Tibete dar à China era que o el Tíbet controle cediera a sobre os China el assuntos control de los externos asuntos exteriores de Tíbet. tibetanos. E o Tibete Tíbet recusou. se negó. Enquanto Mao Mientras Mao organizava suas concentraba sus forças na fuerzas en fronteira la frontera tibetana, tibetana, o governo el tibetano gobierno lutava para tibetano encontrar luchaba um por aliado encontrar un enquanto aliado tentava
mientras invadiram a trataba de Ásia detener a los Chinesa chinos através da por medio de la diplomacia. diplomacia. As únicas potências Las com únicas influência potencias con suficiente suficiente na influencia en la região que o Tibete región poderia a las que buscar el Tíbet apoio podía material e recurrir en busca diplomático de apoyo eram material a y Índia, diplomático a eran India, Grã-Bretanha e os Gran Estados Británica Unidos. y Estados Unidos. Grã-Bretanha e Índia não Gran Bretaña e reconheciam India o no Tibete como reconocían país a Tíbet independente. E os como país Estados Unidos independiente, estavam y aliados Estados a Unidos Chiang Kai-shek estaba e aliado seu con Chiang exército Kai-shek nacionalista y su chinês, ejército que havia nacionalista sido chino, completamente que había derrotado sido pelo Exército derrotado por el Vermelho ejército e rojo expulso para a y ilha expulsado de a la isla Taiwan. de Taiwán. Chiang também se apegava Chiang à también visão se de que o aferraba Tibete a era la idea de parte que el da Tíbet China. era parte de China E os oficiais y los americanos funcionarios eram estadounidenses cuidadosos se cuidaban de para no não ofender a vender un o aliado aliado con com fuertes vínculos fortes laços políticos con los com os políticos americanos. estadounidenses. Os oficiais americanos Los ofereceram funcionarios ajuda militar estadounidenses secreta ao ofrecieron ayuda Tibete, militar mas os encubierta a Tíbet, chineses pero agiram los antes chinos actuaron antes que de o que el governo gobierno tibetano tibetano pudesse responder. pudiera responder. O Tibete viu seus El esforços para Tíbet se atrair vio apoio obstaculizado internacional à aún más por sus independência propias ainda políticas mais prejudicado por suas para próprias conseguir políticas. el apoyo Conservadores internacional tibetanos a su haviam independencia. impedido Los conservadores tentativas de fazer tibetanos habían conexões com o mundo obstaculizado los exterior, intentos de establecer contactos temendo con que o el mundo contato exterior, com estrangeiros diminuísse o temiendo que el fervor contacto con religioso los do povo extranjeros tibetano. apagara el ardor religioso del pueblo Apegando-se à sua tibetano. política oficial de Aferrado isolamento a do su resto do política mundo, oficial de o aislamiento del Tibete resto del mundo, nunca Tíbet afirmou sua nunca independência afirmó su da China independencia de China em um fórum en un foro internacional internacional até que a hasta que se ameaça cernió sobre de él invasão la pailasse. amenaza de una ambición. A política de La isolamento política de foi uma das aislamiento razões fue una pelas de las quais o razones por las Tibete que tinha Tíbet poucos tuvo pocos aliados aliados em en su seu momento de momento maior de mayor necessidade. necesidad. A China China apontou para a apuntó a la falta de falta de relações relaciones exteriores do exteriores de Tibete Tíbet para para reforzar fortalecer sua su afirmación afirmação de que Tíbet de que siempre había sido una de sus sempre provincias. havia sido uma de suas províncias. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma história muito complexa de Esta diplomacia, historia que de estamos viendo guerra, de es anexações de bastante territórios, de domínio de compleja, território, con bastantes história guerras, que vai invasiones, remeter a milhares de anos, né, que centenas remite de anos. hasta Como a gente viu millones, lá no século millones no, millares de años sétimo, atrás. foi o Tibete que chegou a invadir a China. Então, uma história muito complexa. Tropas chinesas Las tropas começaram a chinas treinar comenzaron a para uma entrenarse campanha para una campaña extenuante em uma agotadora terra en sem una tierra estradas sin acima das caminos nuvens. sobre las nubes. A invasão que La desvendaria invasión o que Tibete desgarraría el Tíbet foi testemunhada fue por Robert Ford, presenciada por Robert um Ford, dos uno apenas dois de los ingleses dos únicos ingleses no país naquela que época. se encontraban Então en aqui el também a país gente tem um en ese cenário, né, de momento. como o Tibete era extremamente fechado Entonces, por bueno, decisão tenemos esa própria, né? Inclusive ali eu estou eh, falando por forma decisão de ser de de Tíbet, de ser un conservadores país religiosos que não cerrado, queriam que o povo perdesse ou que fosse no, influenciado por un pueblo que estrangeiros no que quería perdessem seu tener fervor influencias religioso. que le Então era um hicieran país muito perder sus fechado. E propias quando as tropas características. chinesas começam de fato a campanha, só havia dois Entonces, estrangeiros, cuando ou pelo menos dois ingleses, naquele país, no Tibete. empiezan a llegar Um ex-sargento esta da Força invasión, Aérea había Real, dos contratado em ingleses. 1948 para treinar operadores de rádio em Lhasa, Ford foi o primeiro em, ocidental a se tornar um Ford, funcionário do governo un ex tibetano. sargento de la Real Ford, Fuerza Aérea, cuja linha de fue cabelo contratado en regulado e 1948 para descritiam sua entrenar, idade de 26 anos, ou seja, ele a ver, parecia me muito parece mais que velho do que sí, era, né? Havia procurado um emprego porque tinha sede de aventura. Ele cresceu em Burton Trent, em East bueno, Staffordshire, este Staffordshire, na sargento Inglaterra, de la uma Fuerza cidade Real Aérea, cervejeira 130 milhas ao fue norte el de primer Londres. occidental en E convertirse en ingressou na funcionario del gobierno Força Aérea tibetano. Real aos 16 anos. Tenía Durante a 26 Segunda años Guerra Mundial, Ford foi enviado y para a había Índia, onde buscado foi designado trabajo para um tedioso trabalho de y como escritório tenía sed de em aventura, Lahore se e fue mais a tarde em Hyderabad. consiguió trabajo en India. Entediado com o interminável trabalho burocrático, ele aproveitou a chance de um emprego temporário como operador de Aburrido rádio de interminable para, papeleo en el para a trabajo que había missão encontrado, polifônica em Lhasa, aprovechó la onde em oportunidad de conseguir 1945 se un trabajo familiarizou temporal com os como funcionários de operador de rádio. radio
para la misión 2 anos británica en depois, em Lhasa, 1947, donde en portanto, o governo 1945 tibetano decidiu que conoció a precisava funcionarios começar a tibetanos. usar equipamentos para 3 transmissores de rádio guardados em caixotes, presente de 2 guerra do años governo después, dos el gobierno Estados Unidos. tibetano decidió que necesitaba Os empezar a esforços para utilizar el treinar equipo de 3 tibetanos transmisores de em radio seu uso que haviam se falhado. encontraban en cajas, A maioria obsequios del eram gobierno analfabetos, estadounidense durante la e guerra. aqueles com educação Los esfuerzos por suficiente entrenar a los tibetanos consideravam a en su uso operação de rádio habían a parte fracasado. de sua La posição. mayoría eran O analfabetos governo y los que tibetano tenían la educación relutava em suficiente contratar europeus, consideraban que el que os manejo de la radio funcionários geralmente estaba viam por com debajo de su suspeita nivel. e El gobierno provavelmente tibetano contaminariam se país com resistía ideias a indesejadas. contratar a Em vez disso, europeos, a quienes funcionários los tibetanos funcionarios decidiram recrutar generalmente veían indianos, como visto sospechas como menos y estrangeiros que que os probablemente europeus. contaminarían al país con ideas Ford indeseables. havia En cambio, retornado aos seus los deveres funcionarios humanos na tibetanos Índia quando decidieron reclutar recebeu um a pedido indios do governo considerados tibetano para menos ajudar a extranjeros que encontrar los europeos. estagiários adequados. Ele Ford había entendia a regresado a sus atitude tareas tibetana em cotidianas en relação la aos India estrangeiros, cuando recibió mas una achava solicitud del que gobierno poderia haver tibetano uma chance para de que lo emprego ayudara porque a havia sido encontrar bem recebido durante aprendices sua breve adecuados. missão em Lhasa. Comprendía la Para sua actitud alegria, tibetana hacia los sua extranjeros, candidatura pero foi aceita. pensó que podría tener una Ford oportunidad passou de seu conseguir primeiro ano trabajo como porque funcionário do había governo sido bien tibetano em recibido Lhasa, durante su onde primer montou a misión en primeira Lhasa. estação de rádio do Para su Tibete alegría, e colocou a su Rádio solicitud Lhasa no fue ar. aceptada. Destinada Pasó el primer principalmente año a como empleado del influenciar a gobierno opinião tibetano de estrangeira, Lhasa, a donde montó la estação primera estación de radio transmitia del em Tíbet y tibetano, puso inglês e al chinês. aire Radio Lhasa. Eventualmente, Destinada funcionários a influir en la tibetanos opinión decidiram extranjera, que la Ford emisora seria transmitía mais en útil na tibetano, inglés fronteira com y a chino. China. O governo ordenou Finalmente, que los Ford funcionarios decidieron que viajasse Ford para a sería província más de útil en la Kham frontera con para China. instalar uma estação de Ordenaron a Ford rádio para viajar a la monitorar a provincia de Kham fronteira, para instalar onde o una governo temia estación que os chineses inalámbrica atacariam. de radio que vigilara Sua la rádio frontera, poderia levar donde el meses gobierno para o temía governo de que los Lhasa chinos receber uma atacaran. mensagem de Kham. Sin una radio, el gobierno de Ford Lhasa levou podría dois tardar meses para meses en cavalgar mais de recibir 600 un milhas a mensaje de Kham. cavalo ao longo de Ford trilhas tardó primitivas através de 2 meses paisagens en montanhosas do recorrer Tibete, de Lhasa más de 1000 millas a a Cham. caballo por A senderos sede do primitivos governo no a leste través do del Tibete, paisaje na região de montañoso de Kham, Tíbet, infestada desde de Lhasa vampiros. hasta Chamdo, la sede del Ford gobierno en el este del liderou uma Tíbet, caravana de en la 20 región de animais de Kham, montaria, asolada por 80 bandidos. mulas e iaques, 10 Ford encabezó muleteiros una e caravana 40 de 20 carregadores, animales de montar, protegidos por uma 80 escolta de mulas y 12 yaks soldados y 10 tibetanos. arrieros, 40 porteadores, A caravana protegidos por una navegava ao escolta longo dos de vales 12 dos rios, soldados às vezes tibetanos. exuberantes, com árvores e plantações de cevada e trigo, às vezes rochosos e áridos, às vezes cobertos por um arco-íris de flores silvestres. Grous de pescoço preto e gansos La caravana ruivos, avanzaba por animais, né? valles Nós estamos fluviales, a conhecendo um veces pouco frondosos, con da árboles y fauna e da parcelas de flora cebada y trigo, e do próprio a veces rocosos y estériles, das montanhas, né? Das a paisagens veces ali do cubiertos Tibete. por un arco iris de Então, flores silvestres. essas aves, os grous de Las pescoço grullas preto de e os cuello largo gansos ruivos y se los gansos agrupavam nas rojizos margens dos se rios que pavoneaban cortavam en las colinas orillas de com los árvores de ríos cor gengibre, y atravesaban onde colinas de color ocasionalmente aparecia jengibre um sin rebanho de árboles, ovelhas. donde ocasionalmente Antílopes, aparecía un rebaño de cervos ovejas. almiscarados e grandes Antílopes, veados ciervos almizcleros observavam y das ciervos de gran encostas tamaño ou saliências observaban a desde las laderas serpentina o las caravana. cornisas a la serpenteante Quando sua caravana. caravana emergiu ao Cuando su largo da caravana trilha, emergió del largo Ford camino, avistou Chamdo, Ford um vio Chamdo, assentamento monótono de un cerca de 3 asentamiento mil gris de pessoas unas 3000 personas. vivendo em casas Vivían de en barro casas e de palha. barro y paja. O El assentamento asentamiento estava agrupado estaba em uma agrupado península en una triangular na península convergência triangular de dois rios, en la o convergencia de dos ríos, Ngonshu e o el río Sanju, Gomchu y ou el Rio Sachu, Oeste o e Río o Rio Oeste y Leste, Río Este, que que correm entre discurren montanhas entre com picos montañas de até 20 mil con pés. picos de hasta 20.000 Em pies de Chandu, altura. os En Chamdo, afluentes se los juntam para afluentes se formar unen um para dos formar grandes uno de rios los do más mundo, grandes ríos del o mundo, Mekong. el río Mekong. Em uma encosta En da la ladera de montanha una com vista montaña para a que cidade, domina la um ciudad, mosteiro de un terra monasterio de tierra não poco impressionante impresionante abrigava albergaba cerca de a unos 2 mil monges 2000 budistas. monjes budistas. Então aqui nós temos uma ideia melhor de como era Khan.
né? Veja que a Vejo que a capital, capital. ou pelo menos a sede do governo de Lhasa Incan, era o que eles chamaram aqui de um amontoado de cerca, um assentamento monótono, né, de cerca de 3.000 pessoas, vivendo em casas de barro e palha. Então o Tibete era muito pobre, é, a gente viu lá em cima que a grande parte era analfabeta. A mais de 100 milhas a leste de Shandu, o alto rio Yangtze corria através de montanhas irregulares, formando A a más de fronteira 160 chamada para a kilómetros China. al este de Chamdo, el curso Cerca de superior del río 250 Yangtze milhas mais a atravesaba leste, montañas a escarpadas estrada chinesa para mais formar la próxima frontera de terminava facto em con China. Lartsendo, Unos 400 onde kilómetros más al comerciantes este, la tibetanos carretera china trocavam más sal e cercana outros produtos por terminaba chá en chinês. Dartsendo, donde los O terreno comerciantes era tão tibetanos acidentado que a intercambiaban trilha sal y otros ligava, productos por que té ligava chino. as cidades El terreno era tan zigue-zagueava por accidentado quase que el 500 sendero milhas que unía las através de ciudades paisagens serpenteaba montanhosas. casi 800 kilómetros Ford a e través seus del três paisaje assistentes montañoso. indianos se instalaram em um Ford y sus palácio ayudantes se governamental instalaron abandonado e en un começaram palacio a monitorar gubernamental transmissões em abandonado inglês y da comenzaron estação de a rádio oficial da monitorear China, las o transmisiones Xinhua en inglés de la China estación Radio, de radio ou China oficial de Rádio. China. A Rádio China Esta havia radio iniciado china suas transmissões em inglês había em 11 de comenzado sus setembro de transmisiones en inglés 1947, de uma en septiembre caverna de das montanhas 1947, Taihang, desde una cueva de enquanto las as tropas montañas de comunistas de Taián, Mao lutavam mientras contra las as tropas forças da comunistas de República da Mao China de luchaban contra las Chiang fuerzas de la Kai-shek, República de China de apoiadas Chiang pelos Kai-shek, Estados Unidos. apoyadas por Estados Depois que Unidos. Mao forçou Chiang a fugir para Después de que Taiwan, Mao a estação obligara de a rádio Chiang mudou-se a para a huir a Taiwán, capital e la estación mudou de seu radio nome se para trasladó a Rádio la Pequim. capital y cambió Ford su e nombre seus a Radio assistentes Pekín. indianos Ford monitoravam y a sus transmissão em inglês e ayudantes enviavam indios comunicações monitoreaban la comerciais e transmisión en inglés governamentais para Lhasa, y enviaron geralmente comunicaciones em comerciales y código Morse, gubernamentales a mas Lhasa, ocasionalmente por generalmente voz. en código Morse, Em janeiro pero de también a veces por voz. 1950, após 5 meses de En enero de monitoramento diário, 1950, Ford después de ouviu a 5 meses mensagem de monitoreo que há diario, muito Ford temia escuchó el criptada no mensaje que rádio había temido vinda da capital durante chinesa. mucho tiempo a As través de la tarefas radio do china. Exército da Libertação Popular para Las tareas del 1950 Ejército são Popular de libertar Liberación para Taiwan, 1950 Hainan son e Tibete. liberar Taiwán, Ao Hainan y ouvir essas Tíbet. palavras, Al escuchar Ford eso, convocou seu Ford assistente, llamó a su vestiu seu ayudante, manto de seda azul se puso forrado de su pele túnica de e seda montou azul em um pônei y para levar a montó notícia ao en un governador caballo para llevar la Yalu noticia Shapi. al Ele gobernador Lalu atravessou uma ponte Shape. de madeira sobre o congelado rio Cruzó un Oeste puente de madera até a que cruzaba recém-construída el residência do río governador, com congelado suas hasta la reluzientes residencia del gobernador. paredes brancas de terra batida. O assistente conduziu o cavalo de El Ford ayudante através de um condujo portão el com caballo de Ford postes de a 80 través de pés de una cada puerta lado, con hasteando postes bandeiras de de oração 25 vermelhas, metros a cada azuis, lado, brancas, con verdes e banderas de amarelas. oración rojas, azules, Depois que blancas, Ford foi verdes y conduzido à amarillas. residência, Lialo Luego, apareceu vestido de Lalu um manto amarelo apareció com uma faixa vermelha. con una Seu túnica cabelo amarilla, trançado, su enrolado na cabello cabeça e trenzado uma peça de joalheria de y una ouro joya de oro brilhando no que topo. brillaba Um en la brinco de parte ouro e superior. turquesa pendia de sua orelha esquerda, Un e um pendiente de anel oro de y turquesa diamante colgaba de brilhava su em um de oreja seus y un dedos. anillo de diamante Chá brillaba com en uno de manteiga sus foi dedos. servido. Se Após as sirvió té con formalidades mantequilla habituais, y luego de Ford las informou o formalidades, governador Ford sobre a informó al transmissão. gobernador sobre la transmisión. Eles não virão ainda, disse Lialo. Todavía no Não llegarán, havia dijo Lalu. estradas transitáveis por No vias de había cruzeiro em carreteras todo o Tibete, transitables en todo nem el na Tíbet, região ni étnica en la región tibetana da étnicamente província tibetana chinesa vizinha de la de vecina provincia Sichuan. china de Sichuan. Os chineses teriam que Los negociar chinos milhas de deberían montanhas sortear irregulares e desfiladeiros kilómetros de profundos montañas para chegar escarpadas ao alto rio y profundos Yangtze. desfiladeros para llegar al curso superior Enquanto del Ford e río Lialu Yangtze. ponderavam sobre a mensagem ameaçadora Mientras chinesa, Ford y Lalu os chineses estavam reflexionaban ocupados sobre el superando os amenazador obstáculos mensaje impostos chino, pelo terreno los difícil. chinos se dedicaban a superar los Dentro de 2 obstáculos. meses, En milhares menos de de dos tropas meses, chinesas e cerca de miles de 10 tropas mil chinas trabalhadores y estavam unos 10.000 construindo uma estrada trabajadores para o oeste construían a partir una do centro carretera al oeste comercial de desde el Dartsendo, centro comercial de na Darsendo, borda da província
en el límite de la provincia de A Sichuan. oeste de Dartsen, Al oeste de o terreno Darsendo, se retorcia em el terreno montanhas e serpenteaba cânions entre montañas y intransitáveis cañones para qualquer intransitables coisa além de animais de para carga. cualquier cosa que no fueran Enquanto animales os de carga. trabalhadores esculpiam a nova estrada, Mientras los o trabajadores exército chinês cincelaban la nueva carretera, treinava uma força de el ataque, ejército chino aclimatando os entrenaba soldados una a fuerza grandes de ataque, altitudes, enquanto aclimatando a os los soldados a acostumavam las grandes a viver do alturas alimento y básico acostumbrándolos tibetano a de vivir con el sampa, alimento básico em vez tibetano, de la arroz. zampa, en lugar del arroz. Logo após aquela transmissão sinistra de janeiro, Lialo Luego, ordenou que después de esa Ford siniestra transmisión de enviasse um enero, de seus dois Lalu ordenó a rádios Ford junto com dois que operadores enviara una para de uma sus dos guarnição radios em Dengkok, junto con dos cerca de operadores 100 milhas a a la nordeste de guarnición de Chamdo, Denko, na a unos margem 100 do Alto kilómetros Rio al Yangtze, noroeste de Chamdo, para a observar la o avanço orilla chinês. del Alto Yangtze, Lialo para así havia vigilar el previsto avance chino. corretamente o valor estratégico de Lalu Dengkok. había previsto A correctamente el cidade valor ficava no estratégico de caminho que os Denko. chineses tomariam La se ciudad se pretendessem encontraba en el cercar e camino que cortar as tomarían forças los chinos. tibetanas que defendiam Shandong. O Exército da eh, Libertação Popular planejou um ataque de 4 pontas para prender o exército tibetano, com a ponta norte tomando Ryoshui e entrando por trás de Shandu para bloquear a única trilha que seguia para o el leste até Ejército Lhasa. de Liberación Popular Duas planeó un pontas ataque cruzariam de 4 puntas o para Alto Yangtze e iriam direto para atacar Shandong, al ejército e outra tibetano. bloquearia uma possível rota de fuga sul. O posto avançado de El puesto rádio avanzado de provocou a primeira radio batalha campal provocó la entre primera tropas batalla chinesas e campal tibetanas. entre tropas chinas y Os tibetanas. chineses monitoravam o Los tráfego de chinos rádio tibetano monitoreaban e el rapidamente tráfico de radio descobriram que tibetano havia y uma rápidamente rádio em descubrieron Dengkok que que había una poderia dar aos radio en tibetanos o Bangkok aviso que podría dar a antecipado los de um ataque. tibetanos un aviso Em anticipado julho, de Ford un ataque. recebeu uma mensagem de En Sonam julio, Punso, Ford dos recibió un operadores de mensaje rádio de de Sonam Dengkok. Punso, uno de los Os operadores de primeiros radio toques do Denko. código Morse em Los cifra primeros toques secreta en código Morse indicavam que a en mensagem cifra era secreta urgente. indicaban que el No mensaje meio era da urgente. transmissão, o En el operador medio de la abandonou transmisión, el abruptamente o operador código, abandonó que abruptamente el levava código mais tempo para enviar, que e llevaba más gritou: tiempo para Os enviar y chineses estão escribió aqui. o dijo, Então los houve chinos están silêncio. aquí. Não Y luego haveria vino mais el mensagens silencio. de rádio de No habría Dengkok. más mensajes de radio Ford desde Bangkok. não sabia se Ford Sonan e o outro operador de rádio, no Wang sabía Sang, si Sonam estavam y el vivos otro ou operador de mortos até radio uma semana depois, estaban vivos hasta quando una um semana Lobsang después, maltrapilho cuando apareceu à un sua Lobsang porta. apareció en Olhei su pela puerta. janela na estação de rádio Miré e lá por la estavam os ventana en la chineses, estación de radio y centenas ahí deles estaban entrando no ellos, pátio. centenas de Lobsang chinos contou a entrando en el Ford: patio. Avisei Lobsang Sonam contó a Punso Ford. que estava no Avisé a Sonam telégrafo, Punso que mas estaba en ele el continuou telégrafo, batendo pero él continuó e por isso foi capturado. Me escondi em um trabajando y armário por e eso eles fue nunca capturado. olharam Yo me dentro. escondí en un armario Então, à y noite, eu ellos saí de no mansinho e miraron fugi. dentro y Ford luego pude escaparme. observou uma força tibetana liderada por Muja Ford Depong, observó a la um dos fuerza melhores tibetana oficiais do exército, liberada por Muya sair de Depon, uno de Shambo los mejores com oficiales del 500 ejército, tropas em um esforço para salir retomar desde Malabo. Chambo con 500 tropas Informações en un fornecidas a esfuerzo para Muja por retomar alguns Denko. simpatizantes chineses entre os Informaciones campas dadas a Muya locais por algunos levaram simpatizantes sua força chinos a uma emboscada entre los chinesa. campas locales O oficial llevaron su tibetano fuerza a morreu na una emboscada, emboscada china. mas Un oficial Muja tibetano reagrupou murió en la suas emboscada, tropas e lançou um pero contra-ataque Muya de 2 pontas que reagrupó derrotou os sus chineses. tropas y lanzó un contraataque. Quando o combate se aproximou, Cuando el combate Muja se convocou aproximó, 200 Muya convocó milicianos campa de 200 suas reservas. milicianos campas Os de sus campas reservas. se Los destacavam no campas combate se corpo a corpo destacaban en el e combate não cuerpo a faziam cuerpo prisioneiros y no hacían para prisioneros aborrecimento de para Muja, el que aborrecimiento de esperava Muya, arrancar que informações dos esperaba soldados chineses. arrancar información de los Ou soldados seja, chinos. eles matavam, né? O Dengkok sea, los estava de mataban. volta nas mãos tibetanas, Bangkok estaba mas de o vuelta en las equipamento de manos rádio tibetanas, vital tinha pero desaparecido. el equipamiento de radio Lialu había pediu desaparecido. a Lhasa Lalu um rádio pidió a Lhasa substituto e 3 rádios una radio adicionais sustituta para y 3 outras radios aldeias adicionales estratégicas. para otras aldeas Ele também estratégicas. planejou uma ofensiva Él para también planeó una frustrar a ofensiva para concentração militar frustrar la chinesa na concentración fronteira, militar china en la mas frontera, Lhasa não endossou a pero ideia. Lhasa no le Em de agosto,
Os No, chineses haviam aberto uma no les nova dio las estrada radios. En através dessas agosto, los montanhas. chinos habían E abierto caminhões fabricados nos un Estados nuevo Unidos e camino na a través de Rússia, las carregados com montañas y suprimentos camiones militares, fabricados en estavam Estados Unidos passando y por Rusia, Kanzi, cargados posto comercial entre con armas, Dalsendo estaban e a pasando fronteira por com o Kance, Tibete. un puesto comercial Aten, entre um Dalsendo y la traficante de frontera ópio de con Tíbet. Kanzi, que havia feito Aten, uma un pequena traficante de fortuna opio vendendo de droga para Kance, os que nacionalistas había hecho una chineses, pequeña fortuna relatou vendiendo sobre la a droga primeira para ponta da invasão nacionalistas chinos, chinesa. relató sobre Os la primeiros primera punta de soldados invasión china. vermelhos entraram em Kanzi Los na primeros noite soldados da rojos segunda entraron lua en Kance de en la noche 1915. de la segunda Não luna fiquei de impressionado. 1950. A maioria dos No me soldados impresionó. estava vestida La com mayoría de trapos los surrados soldados e armados estaban com uma vestidos coleção variadas de con armas de trapos fogo que, apesar de suas desgastados origens y armas diversas, de eram una colección relativamente variada, modernas. armas de fuego No que, dentro de entanto, todo, o que o eran exército relativamente comunista modernas. carecia em qualidade No en parecia tanto, compensar em tamanho. lo que el Por uma semana, ejercicio de lo as que carecía longas colunas el ejército nunca comunista terminaram. lo compensaba en Logo, tamaño. descobri os erros Por da una variação semana, las inicial. largas columnas Os nunca terminaban de soldados pasar. vermelhos Luego eram descubrí extremamente bem disciplinados. los errores Foram os primeiros soldados chineses que eu de mi tive primera vistos que interpretación. não Los soldados saqueavam rojos nem eran dizimavam a extremadamente bien população. disciplinados. Em vez disso, Fueron los os primeros soldados soldados eram chinos que yo extremamente había visto que no corteses saqueaban ni e até intimidaban se a la población. esforçavam En para lugar de ajudar eso, as pessoas los locais soldados com suas eran colheitas e extremadamente outras tarefas. corteses y hasta se esforzaban Veja, para ayudar a las interessante, quem personas está falando locales isso não é o en chinês, é sus um tibetano, né? cosechas y otras tareas. À Esto lo medida está que a contando mobilização chinesa un continuava, tibetano. o governador Lialo foi A medida que la substituído por movilización Yang china continuaba, Jimmy el gobernador Norbu. Lalu fue A sustituido por nomeação Gabo acabaria Shime-Norbu. sendo desastrosa para o Esa Tibete. nominación no fue buena para Tíbet. Ngabo era um Gabo chape, um era un membro yape, do Kashak, un miembro o del Conselho Kashag, el Governante do Tibete. consejo Ele era gobernador um de homem Tíbet. alto e imponente, de Era mandíbula un hombre alto, comprida e imponente, com um de rosto mandíbula digno, mas alegre. grande y un rostro Lialo digno, havia alegre. planejado uma forte Lalu defesa, había planeado mas una fuerte Ngabo defensa, mas acreditava que a Gabo oposição aos acreditaba que la chineses era, oposición a los chinos em última era, análise, en inútil, último análisis, inútil, apontando que um único senhor de apuntando guerra chinês que el único havia señor de tomado guerra chino Lhasa em había tomado 1910. Lhasa en E aqui 1910. tem uma observação dizendo que os chineses permaneceram Y hay una 2 observación anos aquí de que los antes que uma chinos rebelião estuvieron tibetana os dos forçasse a años voltar para o outro lado da fronteira em hasta que 1912. los pudieron Uma de suas rechazar en primeiras ordens foi 1912. desmontar algumas das Una de defesas las que primeras Lialo órdenes fue desmontar algunas de havia las construído ao defensas redor que de Lalo había Chambu, construido temendo alrededor de que Chambu, elas provocassem os chineses. temiendo que ellas No provocaran entanto, a los chinos. ele disse a Ford que pretendia Y a la resistir a vez um ataque chinês. le dijo a Ford que E pretendía Gabo resistir trouxe a dois un ataque chino. dos quatro Gabo rádios adicionais que trajo dos Lialo de las havia 4 radios solicitado. adicionales que Lalo había Ford solicitado. instou a Ford colocar em instó a colocar uno Rioxue, en uma Rewatch, aldeia una aldea estrategicamente situada estratégicamente no caminho situada para o en el cruzamento camino crucial que os para chineses el cruce precisavam capturar entre los para chinos cortar a rota precisaban de fuga do exército tibetano. capturar para Ford cortar la ruta sugeriu que o de outro fuga del rádio fosse ejército colocado tibetano. perto da fronteira, Ford sugirió mas que otra Ngabo radio fuese argumentou que colocada nenhuma cerca de tropa la chinesa frontera, havia pero sido Gabo vista argumentó perto da que fronteira no había sido recentemente. vista ninguna Ele tropa decidiu, em china vez en disso, esa frontera. manter rádio como Él reserva decidió, en vez de e eso, enviar o outro mantener de una volta de las para radios Lialo. como reserva y la Agora, otra não enviarla poderia de haver vuelta aviso donde estaba prévio la de um luz. ataque. Entonces ahora no podría haber aviso previo de un Vamos ataque. ver quanto falta ainda para esse capítulo, senão a gente não termina, a gente deixa para terminar na semana Vamos a que ver vem. cuánto falta para Ainda falta terminar este bastante, capítulo. a história ainda vai. Es una historia Vou bastante larga. terminar por aqui para fazermos a dedicação. Na semana passada nós não fizemos a prece de Entonces cura-vida e também para a gente possa ter vamos a um tempinho terminar por de acá. comentários aqui. E para que não fique tão cansativo também, né? Porque tá tudo muito eh, interessante, mas é muita história. porque es muy E interesante, aqui não pero está también falando tanto sobre os mestres, né? este Mas sobre capítulo es un a, poco cansador, a invasão ya que no mesmo. estamos hablando de los maestros, sino Comentário. de la invasión en sí. Terminamos aqui em 8 de 8 de 4.
Então é isso, pessoal. Não sei se há algum comentário, alguma dúvida. De qualquer modo, é interessante o que estamos Bueno, vendo, né? Estamos... si alguien quiere E comentar, eu confesso que, preguntar, a princípio, pensei que seria uma leitura mais yo confieso enviesada, mas me que pareceu que está sendo bem equilibrado, né? Estão trazendo mais dados, pontos de vista no entendí distintos bien em qué dijo ahí relação Tiago, ao que foi, ao que era o Tibete antes, ao que foi a invasão e como pero ocorreu. está Então, haciendo una muito lectura muy interessante interesante essa percepção é, acerca mais de, bueno, de la historia del equilibrada Tíbet sobre os fatos, né? Se é que é possível ter algum julgamento y livre se va a partir desse. equilibrando en diferentes temáticas. Mas a história é essa, a história da nossa tradição passa por aí e é importante que a gente Es conheça, parte de nuestra tradición toda esta, né? todos estos relatos O y que es a bueno Andrea que está tengamos un poco de achando, idea acerca de ellos. Cris, Eu A tô ver qué gostando están. muito e impressionada com a vida do mestre, né? Nunca imaginei que ele passou por tantas situações e ainda vai passar, né? Tô assim Andrea impressionada. dice que ya está impresionada por todas las cosas é por las bonito que porque desde pasó a infância, assim, desde o el nascimento maestro, dele, a primeira infância, depois a desde adolescência, su ele nacimiento, sempre infancia, houve muita adolescencia, dificuldade, mas a gente começa a perceber também, ou a siempre Nicolina, agora que eu hubo te vi aí com muchas a câmera aberta, dificultades. a gente começa a perceber que ele tem uma É, característica, assim, que me chama bastante atenção, que ele era bem teimoso, né? E quando ele colocava uma coisa na cabeça, Y una de las ele ia características até as últimas consequências e de Tenzin Normal conseguiu chegar ao Rinpoche mosteiro. es Foi que assim que tenía ele un conseguiu carácter sair da muy família, foi assim fuerte que y ele conseguiu muy cuidar da decidido. mãe, foi assim que ele conseguiu ser aluno Tuvo do mestre, principal que mestre tomar dele. decisiones siendo muy chico, de irse de Persistente e una teimoso casa, de por irse a vezes la seja otra, de corretamente irse persistente, a trabajar capela, como né, com o pintor, mestre. después encontrar su maestro. Muy interesante. Então é isso. Vamos fazer a dedicação e dar um tempinho aí pro Guest Dema. Vamos a hacer ahora la dedicación Eu vou y después ya compartilhar aqui tendremos a prece la de longa sesión de vida. Cho con Geshe-Dema. Lembrando que a gente pode não, a gente está dedicando a nossa prática para a longa vida do Yongtsin Dedicamos Rinpoche esta e em práctica função para desses larga 100 vida anos, de e Yontin também Rinpoche dedicando a todas as pessoas que nós y sabemos que también precisamos de saúde, que le precisam de dedicamos a todas las saúde. personas que Podemos nos necesiten visualizar também recebendo salud. essa energia do mantra de Tezuan Wigdzin. Podemos enviar y recibir la energía de ese Um mantra. minuto, onde que está aqui? Vamos ver. Eu mexo com esse zoom há anos aqui e ainda me perco, mas acho que agora vai. Sodrum agara mola tenam vado moye tse ne za. Sodro aga mola tenam vado moye tse ne za. Sodrum agara mola tenam vado moye tse ne za. Sodro gamola dinamavado moye tsenenza. Sodrum agara mola dinamavado moye tsenenza. Sodro gamola dinamavado moye tsenenza. Sodrum agara mola tinam vado moye tsenenza. Sodro aga mola tinam vado moye tsenenza. Sodrum agara mola tinam vado moye tsenenza. Sodro aga mola tinam vado moye tsenenza. Sodrum agara mola tinam vado moye tsenenza. Sodro aga mola tinam vado moye tsenenza. Sodrum agara mola tinam vado moye tsenenza. Sodro aga mola dinam vado moye tsenenza.
So ne zale le ne don do. Então, toda a virtude pura realizada por meio das três portas, pura nós realizada dedicamos para o benefício de todos os seres dos três reinos, todos los seres havendo vivos. purificado reinos, todas as habiendo aflições purificado todas e las todos os aflicciones y oscurecimientos de los dos tres três venenos, venenos, que possamos que rapidamente rápidamente atingir o estado podamos completo de alcanzar el Buda estado nos completo de três Buda cosmos. de los tres cosmos. Gratidão, então, pessoal. Obrigada. Obrigada. Bueno, dejamos Minutinhos por aqui no aquí. Yashidema. Muchas gracias. Ah, então eu queria dar um aviso.